Boa tarde. Hoje o programa Sociedade Aberta está a receber duas instituições que trabalham para o bem das pessoas que mais necessitam, ou seja, Caritas Diocesana do Mindelo e também Ministério Nazareno de Compaixão. O nosso tema da conversa é caridade. Sabemos que muitas ONGs e instituições que apoiam as pessoas que mais necessitam, neste momento estão a enfrentar muitas dificuldades. Aqui neste programa vamos olhar para essas dificuldades, mas também queremos focalizar nas soluções. Estamos aqui a receber, portanto, conosco Manuela Costa, ela que é diretora da Caritas Diocesana do Mindelo. Olá, boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Também estamos a receber Nélida Moraes, ela é coordenadora do Ministério Nazareno de Compaixão, quem cumprimentamos também. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado também por estar aqui conosco. Nós que agradecemos o convite. E ao longo deste programa queremos ter a sua participação, já sabe, é só ligar para 594 9714, 594 9714, para este número de telefone, a nossa produção vai retornar. É só dar um toque para este número, a nossa produção retorna. Também, se quiser, através da página do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, pode deixar os seus comentários. Ao longo deste programa também vamos ter a participação da Presidente da OMCV em São Vicente, Fátima Balbina Lima. Agora vamos concentrar aqui no nosso tema de conversa, hoje é caridade. Queremos também, com a sua participação, dar a sua opinião sobre a questão da caridade, soluções para ajudar as pessoas que mais necessitam. Nós temos aqui duas instituições que trabalham juntamente com essas pessoas. Nós temos a Caritas Diocesana do Mindelo e também temos o Ministério Nazareno de Compaixão. Começamos por si, da Caritas Diocesana do Mindelo, portanto, Manuela Costa, para nos dizer o trabalho que a Caritas tem feito e as dificuldades que tem enfrentado, tendo em conta, neste momento, que as coisas estão um bocadinho mais difíceis. Bom, mais uma vez obrigada pelo convite. Caritas Diocesana de Mindelo trabalha ao serviço dos mais necessitados, na defesa de uma vida digna para todos, de uma boa alimentação. Também... Desculpe. Sim. E para além dos mais necessitados, quando a Caritas focaliza nos mais necessitados, estas informações chegam exatamente a partir das paróquias, para conhecer onde é que as pessoas estão, é isso, né? A Caritas trabalha com 17 paróquias a nível do Barlavento. Uhum. Então, como as paróquias estão mais perto das comunidades, com maior necessidade, uhum. E daí a ligação. Temos as nossas antenas, que demos nomes de antenas voluntários, que é o nosso calcanhar, né? Uhum. Eles já estão lá próximo das pessoas. Conhecem melhor a situação da pobreza das pessoas, mas nós também aqui já vivenciamos isso, porque mesmo estando aqui na sede, na Caritas Diocesana de Mindelo, já temos notado uma situação de muita procura. Eu penso que não é só na questão da Caritas, mas sim de várias instituições ligadas à caridade, tendo em conta a situação de pobreza que, por causa do aumento de preços dos produtos, acabou-se também por aumentar. E estamos nós aqui para tentar resolver o problema, mas também tendo em conta que os apoios estão escassos, vão diminuindo, então também estamos para apelar as pessoas para ver o que é que podemos fazer em prol do outro. Normalmente apoiamos em alimentação, produtos de géneros alimentícios, também em materiais de construção que muitas vezes vão pedir, medicamentos, questão de exames médicos, uhum. E a questão por exemplo, quando diz medicamentos, eu comecei a pensar aqui na tratamento dentário. Não há pedido nesse sentido, tratamento dentário, para a questão de óculos, não há isso? Temos pedido de óculos, exames médicos, TACMA,
TAC, mesmo em termos de medicamentos, vão com receitas e pedem também medicamentos, apoio para a aquisição dos medicamentos. Também a nível de materiais escolar, neste ano tivemos muita procura de materiais escolar e não conseguimos apoiar. Algumas paróquias conseguiram sim, outras não, mas pronto, é que no ano passado já agora conseguimos apoiar muitas crianças e agora, tendo em conta que os apoios diminuíram, então ficou mais difícil agora a questão E ao longo deste programa vamos tentar de observar para soluções para dizer às pessoas sim, mesmo com um bocadinho podem sim ajudar quem que mais precisa, porque nós sabemos que ajudar o outro é importante. Não é, Nélida Moraes, enquanto coordenadora do Ministério Nazareno de Compaixão, também para as pessoas poderem conhecer o vosso trabalho, o que é que o Ministério da Compaixão faz? Bom, o Ministério Nazareno de Compaixão já é um ministério a nível global, mas que atua em cada igreja local. Aqui no Barlavento nós temos cerca de 20 igrejas, então cada igreja tem o seu Ministério de Compaixão e como estão mais próximos da população, eles já sabem quais são os problemas mais pontuais e temos tentado de alguma forma ajudar. Nós temos visto os tempos um pouquinho difíceis, mas como já disse aqui a nossa colega, companheira, né? Tem diminuído muito a relação, o doar mesmo, temos tido poucas pessoas doando, mas nós temos feito muita coisa dentro daquilo que nós temos. Então, o Ministério Nazareno de Compaixão, ele é algo que já vem entranhado mesmo na essência da igreja. Já vem mesmo lá no manual da igreja, já fala. Uma das nossas missões é mesmo a compaixão, que é partilhar não só comida, vestuário, mas também partilhar um pouco do amor que nós temos no nosso coração, que Cristo tem colocado em nós, com outras pessoas que tanto carecem. Nós trabalhamos em diversas áreas. Cada ilha trabalha um pouquinho com alguma coisa de acordo com as necessidades. Nós temos ilhas que trabalham com casas da sopa, distribuindo uma alimentação quente para pessoas necessitadas. Na maior parte das vezes são idosos e pessoas com alguma necessidade física ou intelectual. Trabalhamos também com jardins infantis. Nós temos um lar de idoso em São Nicolau. Então temos feito um pouco de tudo, de acordo com as necessidades que nós temos encontrado. Mas que dados que vocês têm em termos das ajudas que vocês levam para as pessoas ou que chegam ao vosso ministério? Bom, na questão das ajudas, a maior parte da ajuda que nós temos tido são de irmãos mesmo da igreja, da diáspora, principalmente nos Estados Unidos, que têm nos apoiado enviando produtos de higiene, roupas, material escolar, que nós também temos distribuído nas escolas, alguma parceria com o governo, com outras entidades. Então isso é que tem sido mais o nosso apoio, mas principalmente o doar dos irmãos nas igrejas. Eu gostaria de saber como é possível, tendo em conta, citou inicialmente, Manuela Costa disse, por exemplo, tendo em conta o aumento dos preços, como é que vocês medem o impacto que o aumento dos preços tem tido no vosso trabalho, que é um trabalho social, que é um trabalho de caridade? Percebem isso? É só com a diminuição das ajudas das pessoas, singularmente, ou mesmo de instituições, empresas que normalmente ajudam também? Bom, em princípio, nós normalmente tentamos fazer feiras, algumas angariação de fundo, algumas atividades para ver se colmatamos alguma dessas situações que têm aparecido. Mas, no entanto, na questão de saber como é que se diz, de saber como é que o impacto vimos através de, primeiro, não só a questão de a diminuição da oferta, o aumento da procura das famílias, como também na questão de aquisição dos materiais. Houve altura que nos disponibilizaram 100 mil de escudo para comprar alimentos e que rendeu mais com outro apoio, com algum material, algum produto que já tínhamos, é que acabou por render para 100 e tal pessoas. No entanto, agora vimos que este valor já não dá
para o mesmo número de pessoas que há meses atrás ou antes da pandemia ou ligeiramente pós-pandemia dava. Então, isso implica Começaram um a sentir aumento este impacto, esta diminuição, desde quando? Há quantos meses? Porque nós temos esta subida vem acontecendo ao longo deste ano, né? Ao longo deste ano, a situação, creio que já no final do ano passado, por esta altura, já estávamos a fazer as contas. E estamos a aproximar a época do Natal, que normalmente as pessoas tornam-se mais sensíveis a doar. Consegue observar lá para aquele período do ano passado, para nos dizer se naquele período houve muita doação, as pessoas quiseram ajudar mesmo e depois ao longo deste ano começaram a sentir isso mais? Sim, foi um período que realmente as pessoas estavam ajudando mais. Mesmo empresas, nós também normalmente as paroquianas, as pessoas da igreja costumam apoiar, tanto que tínhamos um grupo de senhoras da Igreja Católica que estavam sempre presentes, tiveram um ano a apoiar, um ano e pouco já a apoiar umas famílias que iam mensalmente na Caritas, tomavam a cesta básica doada por elas, porque disponibilizavam dinheiro, fazíamos as compras e elas iam buscar os materiais, como mais alguns materiais também, géneros, as cestas básicas. Tínhamos também alguns outros materiais, como a Associação também de França que nos tinha enviado. Apoiamos também em fraldas, roupas e outras coisas, mas foi um ano corrido. Mas depois, alguns meses atrás, as coisas começaram a piorar em termos de, por exemplo, elas já não conseguiram continuar o apoio, porque algumas delas também estavam assim com menos possibilidade, uma ou outra saiu, mas até que eu estou a pensar em ir ter com elas e propor que continuem, porque essas mesmas pessoas que, no entanto, pensamos que podiam estar a sair de um problema, mas com a subida dos preços continuam e estão a piorar, tendo em conta que o dinheiro que dava para uma quantia já não dá. Eu gostaria também de ouvir. Eu acho que já nessa altura, pós-Covid, nós já começamos a sentir um pouquinho disso também. Eu tenho um exemplo, por exemplo, em Santo Antão nós temos um jardim, lá em Chão de Mato, que é uma zona um pouquinho carenciada, é um jardim social. Nós enfrentamos sérias dificuldades em manter o jardim, por causa da falta de financiamento mesmo já nessa altura. Temos também uma casa da sopa em Santo Antão, que esteve um bom tempo parado. Em que município? Ribeira Grande. Teve um bom tempo parado exatamente por causa disso, por falta de financiamento mesmo. Agora já retomou, já faz umas 2 semanas. Quem financia a Casa da Sopa? Como é que vocês conseguem? A igreja, algumas empresas às vezes financiam com E através do Ministério da Família? O Ministério da Família, assim, pontualmente, não. Assim, uma coisa para ser algo fixo, não. Mas já deu alguma ajuda. Nós tivemos uma cooperação, de certa forma, com o Ministério da Família, onde distribuímos 50 cestas básicas. Isso foi em dezembro, janeiro do ano passado e deste ano aqui, em cooperação com o Ministério da Família. Outra coisa que acontece é que, às vezes, o Ministério da Família doa alguma coisa, mas em Santiago. Às vezes, para chegar em Santo Antão, em São Vicente, na Boa Vista, fica um pouco complicado. Nós tivemos até uma situação em que doaram alguma coisa, mas aí para trazer já por causa fica um do transporte? pouquinho, exatamente, por causa do transporte e até do custo para trazer. Aí tínhamos que procurar um outro financiamento, uma outra forma de pagar os custos, que às vezes acaba ficando até mais caro do que comprar o arroz aqui mesmo, por exemplo. Então, às vezes, nós temos sentido isso já faz mais um pouquinho de tempo. Eu acredito, época pós-Covid, para cá, tem diminuído um pouquinho. Eu tinha perguntado aqui a Manuela Costa sobre, estamos a aproximar a época do Natal. E as pessoas, não sei, acho que cai alguma coisa, as pessoas lembram que têm que doar também, que têm que doar o seu tempo, têm que dar mais de si ao outro. Neste período, conseguem sentir o maior mesmo apoio, a disponibilidade das pessoas a ajudarem? Normalmente, sim. A época do Natal tem
sei lá, o poder de despertar emoções nas pessoas que faz com que a pessoa lembre que tem outra pessoa que talvez não tenha, que precise. Então, normalmente as pessoas doam mais nesse período. O que acontece é que depois, no resto do ano... Que era necessário puxar isso para o longo do ano, né? Então, isso talvez, eu estive até pensando sobre isso, requer um planejamento. Tanto de quem doa, mas principalmente de quem recebe as doações. E por isso é que eu apelo, às vezes é necessário a pessoa que vai doar fazer isso através de alguma entidade que já trabalha com isso, que saberá distribuir, de certa forma, aquela doação de maneira que dure o ano todo e não apenas em dezembro. E neste programa Sociedade Aberta também temos a participação de Fátima Balbina Lima. Ela é presidente da UMCV. O MCV e outras organizações da sociedade civil estão a passar dificuldades maiores porque a família te procura nesse momento, a família, a carência te procura, digamos, a instituição para ajudar a suprir uma dificuldade. E nós não te ficar de mãos atadas quando na verdade não que te poder responder essa procura. E instituições que podem chegar mais perto das famílias, parece-me que eles têm consciência que existe esse problema, eles têm consciência que as pessoas estão a passar por dificuldade, mas que digamos, dão mão para as organizações e para poder realmente ajudar quem te precisar. Esse momento é difícil porque tem desemprego, difícil porque produtos aumentar, nunca saber dizer para ser 50%, mas é aumentar o pessoas nesse momento passar por dificuldade de carência alimentar, de passar a ter dificuldade de uma refeição por dia. Não tem pessoas que só para procurar instituições para dar apoio, mas não tem, por exemplo, empresas ali na São Vicente, onde é que não te poder falar, toda associação vai correr atrás das mesmas empresas. Então, nesse momento, está saturados que a ti poder responder essa procura. Mas pessoas têm procurado organizações, têm dado seja apoio, através também nós não temos delegação do Banco Alimentar ali na São Vicente, que tem a receber seu alimento e nesse momento ele tem alguma dificuldade, mas sempre não estou alguma pessoa que te dá aquele alento. Pessoas que dão uma contribuição para uma associação, poder dirigir para aquela associação com alimento não perecível, ou então poder escolher alguma família, onde é que através daquela associação está a dizer, mesmo querer apoiar uma família, não te dás uma família, para apoiar diretamente, porque tem pessoas que mesmo dar esse apoio diretamente, pois tem certeza que esse apoio chegar na quem quer preciso. Através do Banco Alimentar, maneira que pessoas te podem apoiar Banco Alimentar? Pessoas te podem apoiar Banco Alimentar entregando alimentos na delegação do MCV, que também te representa Banco Alimentar, mas também doando 1 quilo de alimento na campanha que nós fazer na portas do mini-mercado. Já dia 2 de dezembro, nós temos próxima campanha, nós aproveitar para apelar pessoas a deixar 1 quilo de alimento onde é que não tiver colocado que os voluntários. E nesse momento, falta de voluntários para ajudar nós a fazer essa recolha. Não só Banco Alimentar, mas também não saber que as pessoas todo dia estão chateadas que nós, porque não está a dizer que está a dizer, tem um banco alimentar, não também pedia que tem alimento. Na verdade, o Banco Alimentar tem uma filosofia, eles têm umas associações que já é lá inscrito, que as pessoas, é só que as pessoas que têm dificuldades é que podem beneficiar e não tem pessoas que ainda que têm idade de uma pensão social ou que ainda que têm idade de tomar uma cesta básica e que te passar dificuldades maior. Que idade que é para pessoas tomar uma cesta básica? Tem que ser uma pessoa que tem deficiência, criança ou adulto, tem que ser uma pessoa idosa e que tem requisitos próprios através de associações. Nem nós é que te escolhes, é associações é que te escolher que as pessoas que têm as características para realmente tomar aquela cesta básica. E isso não está a dizer que quando uma pessoa pediu no Banco Alimentar uma cesta básica que boca dá porque ele que tinha aqueles requisitos ou boca tem alimento, ele está realmente ficar triste
e nós também não te dizer não que te poder cumprir nos objetivos que ajudar que as famílias mais carenciadas a ter ao menos um alento em termos de alimentação. Não te pedir instituições que é para instituições que afins, né? Para ajudar todas as associações, especialmente que têm vertentes de caridade, como o Banco Alimentar e outras organizações, para poder responder a essa procura. Porque essa tarefa não é da associação, essa tarefa é de instituições do Estado. Associações e ONGs estão ali te ajudar no sentido de atenuar essa procura que é teu, que por isso é que não te fazer isso. E por isso não te achar que instituições também do Estado devem apoiar que lá onde é que este poder e que algum alimento nesse sentido. Ouvimos aqui a presidenta do MCV em São Vicente a falar dessa questão da caridade, a necessidade de ajudar mais as instituições que normalmente apoiam as famílias que têm mais necessidades. Lembrando, se quiser participar também, é só ligar para 594 9714, 594 9714. É este o nosso número que aparece agora no seu ecrã. Dê um toque e a nossa produção vai retornar a ligação e vai poder dar a sua opinião neste programa. Agora vamos focalizar na questão de ou seja, em soluções. Que soluções podemos então ter nos próximos minutos? Aqui vamos com a ajuda das nossas convidadas, mas primeiramente nós ouvimos aqui a Fátima Balbina Lima, da OMCV, a falar e a dizer que, reafirmar basicamente o que já tinham dito antes, né? Que os apoios diminuíram e há mais famílias a passarem por mais dificuldades. Qual é o seu comentário que pode fazer? Não, eu concordo plenamente com o que é a mesma situação. É a mesma né? situação. E ficam com aquela sensação de estar impotente, não poder fazer nada quando chega uma família, quando chega uma pessoa junto da vossa instituição? Ficam com esta sensação? Sim. É a mesma sensação de impotência. Não conseguir fazer nada para aquelas situações que normalmente parecem meio fragilizadas, meio mesmo com necessidade. Muitas vezes até depende de qual é a situação. Se for uma situação muito grave, conseguimos de nós mesmos tirar alguma coisa que é para dar ao outro por causa da situação. Claro que não fazemos isso com hábito, porque senão não vai dar. Vão ficar com muitas dificuldades Nós também. Vamos ficar com muitas dificuldades. Mas na igreja também costumamos ter um domingo do quilo, que é um domingo em todas as paróquias, na missa, as pessoas dão um quilo. E antes também havia muito mais produtos para doar, mas agora também acabou-se por diminuir, tendo em conta todas as mesmas situações que estamos a falar, e que aproveitamos também para apelar às nossas paroquianas, que sempre nos apoiam no domingo do quilo, porque é uma forma de levarem, de termos o produto lá e dar aos que vão chegando porque precisam dela. Uhum. Eu gostaria também de ouvir o seu comentário. Então, eu concordo também com ela na questão onde ela diz que há muita procura. Eu trabalho em escolas mesmo, eu vejo a necessidade e na parte que ela diz que as pessoas têm consciência das necessidades que nós temos na ilha. Isso é muito verdade mesmo. Eu tenho conversado com pessoas sobre isso e a conclusão que nós temos chegado é que aqui em São Vicente há famílias que não conseguem colocar 3 refeições por dia na mesa. E a procura mesmo tem sido bastante nas igrejas. Sempre aparece alguém na minha casa mesmo à procura de alguma coisa de comer. E nós na igreja, tal como ela disse, nós também temos o hábito de, no final do mês, por exemplo, cada um levar 1 quilo de alimento não perecível e com isso fazer cestas básicas para distribuir para famílias. Mas só tem um pequeno ponto que eu não concordo totalmente com ela. Seja à vontade. É na questão onde ela responsabiliza apenas o governo para a questão social. Eu acho que isso é um problema nosso. Todo mundo. Se cada um se responsabilizar um pouquinho, nós conseguimos dar vazão melhor. Porque às vezes nós achamos, eu não tenho que dar.
o meu dinheiro mal chega. Mas sempre conseguimos dar alguma coisa. Se pensarmos que sempre conseguimos dar, mesmo que seja 1 quilo de arroz, 1 litro de sal, que seja, já ajuda. Se cada um der 1 quilo de arroz, no final nós temos muita coisa para doar. Então nós temos que chamar a responsabilidade disso. Ser eu. Eu tenho responsabilidade, sim, com quem está próximo de mim. E não apenas deixar isso para o governo. Por falar nisso, ter responsabilidade com o próximo, é necessário nós focalizarmos aqui para as pessoas olharem que às vezes o doar não é só o bem material, não é? Eu gostaria de saber, então, como podemos praticar a caridade e nutrir as pessoas quando estão em dificuldade. Caridade significa amor. Se nós formos ver no sentido literal. Então, nós podemos doar mais do que alimentos, podemos doar o nosso tempo. Nós temos pessoas que têm necessidade de uma simples conversa. Tem pessoas, mesmo sem necessidade financeira, mas têm necessidade de um apoio emocional, de um apoio espiritual. Então, através de visitações, de conversas, de apoio psicológico mesmo e emocional, nós podemos fazer isso. E, por exemplo, eu tenho pensado muito na questão de organizar uma feira de saúde, mas de saúde integral. Não apenas de saúde física, mas de saúde integral, onde pode-se falar da parte emocional, da parte espiritual, que nós somos igreja, nós precisamos falar da parte espiritual. Então nós temos que olhar para o ser humano como um todo. E a necessidade, o que aparece às vezes é a necessidade financeira, mas o ser humano tem muitas outras necessidades que nós podemos fazer através de aconselhamentos, através de doar o nosso tempo e a nossa vida mesmo para essa pessoa, mostrando o amor que Deus tem nos colocado no nosso coração a essas pessoas. Com as dificuldades, se nós olharmos, por exemplo, tem a guerra na Ucrânia, que muitas vezes é utilizada como justificativa, tem agora a guerra também Israel contra o Hamas ali no Médio Oriente, que é uma situação volta a acontecer novamente. Ou seja, o que acontece neste momento em Cabo Verde é o reflexo do mundo, mas as pessoas podem sim doar para poder ajudar o outro, mas doar como? Pode doar. Para ajudar o outro, pode doar em vários... para além dos géneros, como ela já tinha frisado em alguns pontos, para além dos géneros, que pode doar uma pessoa ao lado. Eu tenho um vizinho que passa por muitas necessidades, eu estou perto, eu posso simplesmente ir visitar o vizinho, falar um pouco com ela, fazer uma doação em géneros, já porque ela precisa dela, mas também estar em sintonia, fazer com que a pessoa se sinta mais segura, mais perto. Como é que o vizinho pode saber se o outro tem dificuldade? Por exemplo, se as pessoas que vivem em bairros onde os vizinhos se cumprimentam na rua, raras vezes não vai ter essa possibilidade. Sim. Nós temos os bairros, sim, com mais dificuldades, as pessoas são mais próximas uma das outras, conhecem os vizinhos. Como é que as pessoas podem saber se a outra tem dificuldade? Depende de cada pessoa. Tendo em conta, quando se trata de vizinhos, sempre depende de cada um. Porque podes preocupar com o vizinho e o outro pode nem aí passar e nem sabe se o vizinho está perto, né? Ou se existe. Okay. Nós normalmente visitamos as famílias e nas visitas que fazemos às famílias sentimos essa necessidade. E só se sabe que a família tem falta realmente estando com ela. Porque muitas vezes podemos fazer um balanço geral e não ser o real. Mas quando vamos visitar as famílias, conhecemos de perto a situação delas. E lá vamos, na questão de ver a família como um todo, é a mesma percepção. Porque vamos lá, vemos que a família precisa de algo, conseguimos. Vemos que há um jovem que está mais para o caminho da delinquência, tentamos apoiar no lado quer dizer, apoiar uma pessoa é um todo que devemos preocupar, não só em géneros alimentícios, mas também dar aquela palavra que eles precisam
também ver a ligação com os aspectos sociais, que neste momento também estão a aumentar, a questão de crianças de rua, a questão de álcool, Pessoas daquela na violência. porta dos supermercados, minimercados também, ali a pedir. Sim. Há muita gente ali a pedir. Há pedidos que as organizações que trabalham dizem é melhor não doar, não dar nada para quem está em porta. Mas temos uma pessoa em linha, vamos atender, creio que é Sandra Silva, de Ribeira de Julião. Sim, sim. Sim, sim. Sandra, pode estar à vontade. Se quiser fazer algum comentário, quiser falar também ali, lançar alguma pergunta para nós convidados, não tudo ouvido. Tem um padrasto na casa, nós não temos nenhum tipo de condições. Nós não temos nada para pôr na nada. Ele fica mesmo triste. Ribeira de Julião, qual é o lote? As fábricas de sabão. Lá na frente, atrás de fábrica de sabão? Mesmo atrás. Quando você pessoa que tem nada, é o que você tem mesmo? O que você precisa na pessoa de casa? Tem um tipo de alimentação. Nós não temos trabalhos, nem arroz, nem comida. Temos 2 filhos. Tem um tipo de problema. Mas já está mais ou menos. Que ele foi deitado no hospital Batista Souza. Não podia saber que idade Sandra tem? 43. Sandra tem 43. Sandra que trabalha? Não, também tentar entrar em outro negócio, não que poder arranjar um fiador. E Poder arranjar um fiador. um dia de trabalho tu consegui tirar também? Tu consegui tirar um dia de trabalho? Não, quando crescer, vai crescer, não vai lavar roupa, onde é que crescer, não está lá. Mas que poder encontrar um fiador, que hoje não quer estudar todo, um fiador que seja fácil. Alguma vez Sandra tentar procurar, por exemplo, instituições, como a Caritas Diocesana, ou mesmo o Ministério Nazareno da Compaixão, que é para expor a situação? Já procurar? Dá para o MCV, tem todos os documentos próximos, tem que for, tem para as urnas, então tu conseguiu um fiador, que era trâmite. Está bem. Nota ficar que esse registro ali, contacto também de Sandra, depois no fim do programa, nota passar para as 2 instituições, depois de entrar em contacto com a Sandra, está bem? Tá, não te agradecer. Portanto, nós ouvimos aqui um relato de uma telespectadora. Algum comentário que ela disse aqui? Não, na questão do trabalho. Sim, sim. Eu até estive pensando, eu queria falar sobre isso quando ela estava falando, na questão de doar. E vem em conta com isso também. Às vezes, a pessoa pode não ter nada para doar financeiramente, mas pode saber fazer alguma coisa que o ajude. Por exemplo, no caso da Sandra, ela pode não ter um emprego, mas se encontrar alguém que consiga ensiná-la a fazer qualquer coisa, por exemplo, alguma coisa de vender, de comer, que é sempre sai, tem saída. Comida é mais vende. Sim, exatamente. E isso poderia ser uma solução para a Sandra, nesse caso aqui. E talvez procurar. Tem também outras instituições que apoiam pequenos empresários, microempresários, caso ela queira, mas também nós pegaremos o contato e entraremos em contato com a Sandra. Mas pelo que ela disse, ela já foi ao MCV, deve ser o microcrédito, através do programa de microcrédito, é necessário sempre fiador. Eu tinha, anteriormente, estava aqui a falar sobre a questão dessas dificuldades e necessidade de nutrir pessoas. Eu gostaria também de ouvir o Ministério Nazareno da Compaixão, se faz isso de visita, como a Manuela Costa disse. Por exemplo, para conhecer as pessoas, para o vizinho conhecer o seu vizinho, é necessário visitar o vizinho. E se vocês, enquanto instituições, enquanto organizações religiosas, um nazareno e outro da Igreja Católica, se vão à casa das pessoas para saber a situação que as pessoas estão ali a viver. Porque é através da visita, como disse a Manuela, que se conhece a situação da outra pessoa. Exatamente. Nós temos esse hábito mesmo, é um hábito da Igreja do Nazareno, visitar pessoas, não só pessoas que pertencem à Igreja, mas mesmo pessoas da comunidade, para conhecer essas pessoas, saber de perto quais as necessidades da pessoa e estar ali por perto para apoiar no que for necessário. Esse é um hábito que nós temos realmente feito. Mas eu tenho uma coisinha que eu gostaria de falar, que aquela hora fiquei de falar, que é naquela questão de doar. Eu tenho um exemplo, a minha vizinha. A minha vizinha, ela faz sorvete e vende sorvete. 10 escudos ou 20 escudos? 10 escudos. É muito bom ensinar. Então, assim, conhecemos uma senhora
E ela passava por dificuldades. O que é que a minha vizinha fez? Bom, a minha vizinha não tinha dinheiro para dar para ela, mas chamou ela, ensinou-a a fazer o sorvete. De certa forma, naquele início, ela deu um apoio a nível de material e a pessoa começou a fazer e ensinou-a. Olha, você vai, faz, vende, tira um tanto para comprar mais material e deixa o resto vai servir do teu sustento. Então, essa pessoa começou a fazer também. E ela já veio relatar, olha, que eu consegui algum dinheiro fazendo isso. Então, às vezes, nós podemos não ter o que dar financeiramente, mas temos outras coisas para dar, ensinando a pessoa, por exemplo, a conseguir o seu próprio sustento. Eu sei também que vocês estão a preparar alguns projetos. Vamos conhecer a Caritas. Tem um projeto que vai lançar brevemente. Já tem um espaço. É para fazer o quê esse projeto? Explica-nos o projeto da Caritas que vai nascer, creio que em Horta Seca. Horta Seca, sim. É um projeto é um centro de acolhimento, um centro social multiuso, onde vamos ter um espaço, salas disponíveis para idosos de dia, um centro de dia para idosos. Também temos um centro de dia para crianças, eu posso dizer isso. É creche, mas pronto. Onde os idosos podem ficar sem correr os riscos que muitas vezes estão sozinhos em casa, podem correr. E lá também estão em companhia de um com o outro. Aproveitam para também ninar as crianças que estão também ao lado, criar uma relação, né? Contar a sua história de vida, que é a experiência de vida também. Contar as suas histórias, sim, esse é um dado que já temos pensado nisso. Também temos um atendimento para gravidez precoce, muitas adolescentes que ficam sozinhas com uma gravidez sem a ajuda do pai da criança ou sem a ajuda também dos pais. Vamos fazer um atendimento específico nessa área. Também ainda temos outros tipos de atendimento jurídico para mulheres também. Normalmente, muitas vezes é necessário. Esse projeto as obras já estão para arrancar, já tem financiamento? Já está tudo. Já temos o financiamento, mas só temos a metade agora para arrancar. Arrancam quando as obras? Em princípio de dezembro. Penso que em princípio de dezembro. Hoje falámos nisso e que falta alguma coisa para arrancar, mas eu acho que Ou seja, mais algo para ajudar as pessoas. Eu gostaria também de saber do Ministério Nazareno de Compaixão, se têm outros projetos. Bom, nós temos um projeto semelhante também, que chama Centro de Acolhimento e Desenvolvimento Integral. Nós já temos um a funcionar em Palmeiras, na Ilha do Sal, mas nós temos projeto de expandir para outras ilhas, como Boa Vista e até outras regiões mesmo da Ilha do Sal. Nós já trabalhamos também, temos um lar de idoso em São Nicolau, chama Amar, que é o nome do lar de idoso. Já está a funcionar mesmo. Nós também trabalhamos muito com formações. Nós pensamos que nós não podemos trabalhar só com assistencialismo. Nós precisamos ensinar as pessoas a obter o seu próprio sustento. Então, nós já, no mês de maio, demos uma formação de manicure e em várias ilhas, aqui em São Vicente, Boa Vista, Maio, Santiago. E depois da formação, nós oferecemos um kit que é para a pessoa começar a ganhar o seu sustento. Já fizemos também formação na área de culinária. Nós estamos com um projeto de formação também na área de corte e costura, que nós queremos começar. Ainda não temos data, mas já estamos... Para qual ilha? Aqui em São Vicente. Nós já estamos com algumas máquinas, mas ainda não temos um espaço. Temos um espaço, mas não está pronto ainda. O espaço precisa ser equipado. Melhor, nós já estamos com esse projeto mas ainda não começamos. E nós temos outros projetos. Já fizemos formação, por exemplo, assistente do lar, e pretendemos fazer mais aqui, né? Que é para as pessoas que não têm um emprego, como ela disse, às vezes uma pessoa, se tem uma pessoa que já tem uma qualificação, é mais fácil alguém recebê-la na casa dela para trabalhar, já tendo alguma indicação, alguma qualificação. Então nós queremos investir muito também nessa parte de qualificar as pessoas.
ajudá-lo a ter o seu próprio sustento. Também eu agradeço as duas por estarem aqui neste programa Sociedade Aberta. Como puderam ver, aqui hoje falamos de caridade e algumas soluções de como pode ser doar o que você tem, tanto em tempo como também em bens materiais, para ajudar outras pessoas, e disseram aqui muito bem, para não alimentar o assistencialismo. Voltaremos a estar juntos de hoje a 8 dias. No dia 21 de novembro, vamos aqui agora observar por um outro tema também de interesse das famílias. Agora vamos falar da abordagem da temática da violação sexual contra crianças em casa e na escola.